escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sábado e eu quero te acolher para a nossa meditação da Palavra de Deus. Começamos mais um mês do nosso calendário, mês de novembro, penúltimo mês do ano. E este mês de novembro começa com a solenidade de Todos os Santos. Então hoje é um dia solene, festa, Todos os Santos. Vamos meditar o Evangelho deste dia. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja louva, se une à igreja triunfante, aqueles que no céu contemplam a face de Deus. A solenidade de todos os santos é a celebração desta grande multidão, daqueles que são conhecidos, canonizados nos nossos altares, e daqueles que vivem a santidade, ou que viveram a santidade no anonimato, no cotidiano da vida. Ser santo é a vocação de todo cristão. Ser santo é a vocação de todo batizado. A santidade é a vida no Espírito Santo. E é este o convite que a palavra de Deus nos faz a todos. Sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. O Evangelho desta solenidade nos apresenta esse discurso inaugural de Jesus sobre a montanha, o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Jesus apresenta um caminho de santidade. E o importante destacar que este caminho de santidade não nos pede atos heróicos, pede a humildade de coração, pede a comunhão entre os irmãos e a prática da justiça. Então, a humildade de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. Começa com isso, né? Porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança não é um elogio à miséria ou a um convite a aceitar a condição de pobreza material como uma coisa querida por Deus. A pobreza de espírito não tem a ver com a condição social que a pessoa ocupa. A pobreza de espírito é uma realidade de um comportamento da alma. No Evangelho
de alguns domingos, Jesus dizia que um fariseu e um publicano subiram para rezar, e que o fariseu, cheio de si, rezava que não era como os demais. Jesus conta aquela parábola para dizer aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, esta pobreza em espírito, os pobres em espírito, é o reconhecimento de que toda ação justa, bondosa, que nós podemos realizar, é fruto do auxílio e da graça divina em nós. É o reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Esta é a pobreza de espírito. E é o caminho da santidade. Jesus diz, deles, dos pobres em espírito, é o reino dos céus. Depois, o Evangelho nos convida a viver a comunhão. Comunhão é a comum união, a união entre os irmãos. Porque o segundo mandamento da lei de Deus é o convite a amar o semelhante. Então, o amor ao próximo, a busca da unidade, a comunhão é um caminho de santidade. E o terceiro aspecto da santidade é a justiça. A prática da justiça, a promoção da justiça, inclusive aqueles que são perseguidos por viverem a justiça e que continuam firmes. E Jesus, ele, quando fala, respondendo se são poucos aqueles que vão se salvar, Jesus diz o seguinte, afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Então, a prática da justiça, a promoção da justiça, está nas bem-aventuranças como um caminho de santidade. Então, neste dia da solenidade de todos os santos, o Evangelho nos convida a viver esta força da palavra de Deus na nossa vida. E lembrar que a santidade é a vida no Espírito de Deus, a vida no Espírito Santo. E que os santos não são pessoas que nasceram perfeitas, são pessoas pecadoras como todos, mas que deixaram a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, conduzi-los na vida. E por isso viveram em Cristo, viveram no Espírito Santo. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário neste sábado. E que a Virgem Maria, cheia de graça, interceda por nós. O Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal e te conduza por caminho de felicidade. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei pra escutar o Senhor